Olá, servidor federal, tudo bom? Laio Martins, você está aqui no meu canal. Quero agradecer a todos os inscritos aqui, não só os servidores do CIAP, servidores públicos de todo o Brasil, o pessoal do FGTS, né? E os aposentados e pensionistas do INSS também, nossos clientes aí há muitos anos. Bom, eu quero falar aqui sobre a taxa Selic que caiu. Isso é de interesse de todos, né? Tanto para aposentados e pensionistas como servidores federais, mas em especial eu quero explicar aqui por que os servidores federais, em especial esse público do CIAP, né, não estão conseguindo fazer portabilidade. Bom, antes de mais nada, aqui na tela, como você pode ver aí, nós tivemos a redução da taxa Selic novamente em 0,5 ponto, vem criando aí essa sequência de diminuição já certa de 0,5 para tentar aos poucos e mantendo ali o controle da inflação. Talvez seja essa a intenção do Banco Central. Bom, agora eu quero explicar por que quando a Selic baixa, as taxas de juros dos bancos também não caem na mesma rapidez ou na mesma direção, né? Elas não reduzem também rapidamente, você não consegue fazer portabilidade, refinanciamento. Essa é a minha intenção nesse vídeo. Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas vale a pena. Você que quer entender de forma definitiva o porquê que você não consegue, mesmo com a queda da Selic, porque quando a Selic cai, aí muita gente vem trazer essa informação, principalmente relacionado ao empréstimo consignado. Mas por que isso não acontece na mesma hora? Por que demora tanto? E eu vou explicar isso rapidamente. Então aqui na tela, como você pode ver, nós temos aí a evolução da taxa Selic desde 2021, 2%. Isso foi algo histórico. No período da pandemia, as pessoas tendem a ficar em casa. O comércio praticamente fechou as portas no período da pandemia, principalmente 2020 e 2021 ali no período da pandemia. E a ideia do governo foi reduzir a taxa Selic na canetada para 2%, para poder incentivar as pessoas a fazerem, a consumirem, a fazerem operações financeiras, resumo, fazer a economia girar do país, né, de maneira bem resumida para ser mais objetivo. E aí 2%, o que aconteceu? Os bancos começaram a entrar em contato com os clientes e os próprios clientes também que tinham essa compreensão começaram a fazer suas renovações de crédito. Isso acabou virando um ciclo e a Selic ela foi subindo, né? Vocês podem ver aqui, ó, 2021, por isso que é importante você verificar no seu extrato, né, de consignação, você servidor federal, você que tem acesso às taxas de juros, que é aposentado e pensionista, quando foi que você fez sua renovação. E o banco, né, porque muitos desses bancos continuaram fazendo renovações com taxas até 1%. Tá? Então isso quer dizer uma coisa importante, a Selic ela não vai trazer resultados de imediato na taxa praticada pelos bancos, certo? Então, por exemplo, quando a taxa Selic estava em 9, não quer dizer que os bancos subiram as taxas de renovação. Às vezes os bancos tinham estratégias de fazer carteira, como muitos bancos têm, eu não vou citar nome aqui por questão de ética, mas você sabe qual é o banco que está prendendo a sua parcela ali. Então, nesse período, até 2022, até o período de 2022 aqui, metade de 2022 mais ou menos aqui, nós encontramos contratos renovados com taxas de juros ali na casa de 1%, 1,2%, 0,9%. Significa dizer que mesmo com a Selic em 9, em 10, os bancos ainda estavam nesse ritmo, né, de refinanciamento daquelas propostas que não foram feitas quando a Selic estava em 2%. Então aqui nós temos um primeiro fator a considerar. Tanto quando a Selic sobe, os bancos demoram a subir as taxas, e tanto quando a Selic desce, os bancos demoram também a descer suas taxas. Até mais, né? Vai demorar até mais porque o banco tende a focar no lucro dentro do possível, né? Dentro também da competitividade entre eles. Então o que acontece? Resumindo, quem renovou seus empréstimos de 2021 a 2022 pegou uma taxa de juros ali na casa de 0,6% a 1%, passando um pouco mais dependendo do banco. Se você fez nesses bancos que estão retendo, né, fazendo carteira, aí você está preso, você sabe qual é o banco que eu estou falando, ou quais bancos, você está com o seu contrato lá preso, já pagou 40, 50 parcelas e não vai ser possível fazer refinanciamento pela regra que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, continuando aqui no gráfico, no ano de 2022 nós tivemos aí essa subida da Selic, chegando aqui a 13,75, tá? No finalzinho de 2022, ali no período pós-eleição. E ali depois do mês de maio, nós tivemos a primeira queda da Selic para 13,25, e aí ela foi caindo sempre 0,5, como eu falei anteriormente, até chegar ontem, no último dia de janeiro de 31, foi reduzida para 11,25. Né? Então, no ano de 2024, iniciamos aí com a Selic a 11,25, ainda é muito alta. Tá? Se a gente comparar aqui, ó, quando vocês fizeram as renovações, tá? Nesse processo aqui, ok?
A maioria dos contratos dos servidores federais, e olha que desde maio do ano passado para cá, eu já analisei vários extratos, né, desde o aumento, quando se falou dos 9%, começamos a fazer as análises aí dos extratos, e a maioria dos contratos está na casa de 0,6%, está nessa casa aqui, pessoal, de 0,6% a 1%. A maioria dos contratos dos servidores federais, com raríssimas exceções, tá? E isso dificulta muito, porque existe a regra, a tradicional regra, que a taxa de refinanciamento e portabilidade, ela não pode ser mais baixa do que a taxa praticada pelos bancos. E hoje a taxa de portabilidade e refinanciamento que os bancos têm praticado está na casa de 1,5 a 1,8. Está entre 1,5 e 1,8. Interessante dizer que mesmo com a redução da taxa de juros do teto do consignado do servidor federal, que reduziu também do pessoal do FGTS, que era 2,05 para 1,8, isso ainda não respondeu numa redução da taxa da portabilidade. Porque se o teto, né, cai de 2,05, o empréstimo do contrato novo, né, se você vai fazer um empréstimo, contrato novo, antes você pagava 2,05, o teto agora é 1,8, a taxa de portabilidade, vocês têm que concordar comigo, ela deveria baixar mais. Mas para você ver como nem a taxa de juros, né, baixada na canetada, né, através de uma normativa do MGI, assim como tem acontecido no INSS pelo Conselho da Previdência Social, resulta numa menor taxa, né, na média ali da taxa de portabilidade, de refinanciamento, uma redução por parte dos bancos. Está demorando a haver essa redução. Vai acontecer? Vai, mas não é de imediato. Então, nem taxa Selic, nem taxa reduzida na canetada do contrato novo vai reduzir a taxa de juros para outras operações, a não ser que haja uma instrução normativa, uma nova canetada do governo para que isso aconteça. O que não é bom, porque os bancos vão limitar e dificultar o crédito, né? Se os bancos não lucrarem o quanto eles querem, eles vão limitar a idade, vão colocar burocracias para você conseguir fazer o crédito. Por que a gente tem que esperar aqui? Que os bancos possam melhorar futuras e boas projeções no mercado de crédito de modo geral, certo? O contrato de empréstimo consignado ele não é feito nesse mês, ele não acaba no mês seguinte. Ele é feito ali por 96 meses, na maioria dos casos, e o banco faz uma projeção de como vai estar a situação do Brasil, porque os bancos querem lucrar e ter a certeza do lucro nessa operação financeira, porque eles vão ter gastos naquele momento, emprestar o dinheiro para o servidor. Então o que é que os bancos querem? Eles querem ter uma confiança, uma certeza de que vão continuar lucrando aproximadamente com aquela taxa que está sendo praticada. E para que isso aconteça, o governo tem que dar uma contrapartida econômica, mostrando que está tendo um controle nas contas do país, né? No fiscal, na política fiscal. Então, se a Selic baixa, mas as contas do governo não estão fechando como deveria fechar, os bancos dão uma retraída. É normal que os bancos demorem a ir baixando essa taxa de juros, tá? Porque ele vai estar olhando lá para frente como é que vai ser essa questão da inadimplência. Tudo isso são fatores de risco que os bancos vão levar em consideração na hora de reduzirem as suas taxas, tá? Então, dito isso, rapidamente, o que é que dificulta, além de, né, você ter uma taxa baixa, que não tem como eu falei aqui, portar, né? Porque a taxa que está sendo praticada para portabilidade e refinanciamento é mais alta do que a taxa do teu contrato, ou seja, o banco não tem como fazer a portabilidade do teu contrato porque ele não vai lucrar. Não tem como lucrar porque o teu contrato está valendo menos do que o que ele quer pagar. Essa operação financeira não vai dar lucro ao banco, e o banco trabalha 100% razão lucro, certo? Além disso, existem outros fatores, porque tem muita gente que pergunta lá, eu tenho banco que está dizendo que está fazendo portabilidade a 1%, né? 1% tem banco com taxa ponderada e etc, enfim. Porém, esse banco ele faz esse cálculo, mas que estão trabalhando com essa taxa de 1%, mas eles levam vários fatores, tá? A questão da negatividade, do valor da parcela, porque se a sua parcela for pequena e a sua negatividade for mais alta, então não tem como fazer portabilidade. Como é que você vai tirar uma negatividade de uma parcela que é menor? Então, além de a taxa ser menor, que é o principal problema, nós temos aí a questão da negatividade, da parcela que os bancos consideram também, esses bancos que dizem que estão fazendo a 1%, eles consideram também a quantidade de parcela que você pagou, o valor da parcela, tá bom? E também diversas outras regras em relação ao próprio banco. Por quê? Porque existem regras específicas entre esses bancos e o banco que está a 1% não consegue fazer a portabilidade do banco onde está seu contrato ali. Então, são várias regras que são levadas em conta. É por isso que na maioria das simulações não passa, certo? Então a gente precisa de fato que vários bancos estejam com taxas reduzidas a 1%, a 1,2%, para que a gente consiga tentar iniciar esse processo de portabilidade e refinanciamento. No momento não é possível, tá? Então a maioria dos casos, grande maioria, não está sendo possível. A gente precisa esperar uma resposta dos bancos, né, que eles comecem a reduzir e a focar também, não só
no contrato novo, no cartão benefício, na venda agora do INSS, mas também em portabilidade. O que eu acho que vai acontecer em breve, quando passar esse período do cartão benefício que já está se acabando, a maioria dos servidores já contrataram cartão de benefício, cartão consignado, os bancos vão querer continuar fazendo operações financeiras e, obviamente, logicamente, eles vão oferecer portabilidade e vai começar uma competição saudável e boa. É interessante que haja, né, competição entre os bancos, a concorrência, para que chegue ali um banco que queira fazer carteira e comece a oferecer juros mais baixos, reter ali os contratos dos servidores. É isso que esperamos. Mas para que isso aconteça, tanto o Selic tem que continuar baixando, como também a expectativa dos juros do mercado de crédito brasileiro tem que melhorar. As instituições financeiras, principalmente as pequenininhas que chegam, que querem conquistar os clientes, os servidores, elas precisam ter confiança, podem soltar o dinheiro que vão receber daqui a 50, 60 meses, sem ter um impacto ali, sem ter prejuízo. Isso não é fácil. Tem uma série de fatores aí econômicos que eu quero poupar você nesse momento. Então, resumindo nessa tela aqui, né, o que eu falei é: refinanciamento com margem negativa não é possível, tá? Porque você não consegue fazer refinanciamento, uma vez que você precisa reduzir a negatividade e a maioria dos bancos não permite redução de parcela em refinanciamento, tá bom? Então não é possível. Portabilidade com taxa menor que a praticada no mercado também não é possível. Então, se seu contrato, um exemplo, está com 0,9%, 1%, e a praticada pelo mercado é 1,5%, você não vai conseguir fazer a portabilidade, mesmo que você tenha 50 parcelas pagas, sua parcela seja grande, você não vai conseguir. Selic não reduz diretamente os juros. Então a gente viu aqui que o fato da Selic baixar não quer dizer que logo depois, instantaneamente, você vai conseguir fazer refinanciamento e portabilidade porque as taxas vão despencar. Não. Temos que entender aquele gráfico, como tudo começou, e agora temos que respeitar o processo de queda, também esperar os bancos reagirem, né? A concorrência, os bancos começarem a querer de fato vender esse produto. Às vezes não é o foco do banco vender esse produto naquele momento, às vezes não é o foco do banco naquele produto naquele momento específico. Então temos que esperar a temporada aí de portabilidade. Com isso, os juros do mercado obviamente precisam responder de forma favorável, né? Então se a Selic baixa, mas as condições do mercado não favorecem para que, vamos dizer assim, os bancos reduzam a taxa de juros, todos, né, comecem a concorrer ali e haja um desejo, de fato, de conceder o crédito e lucrar com aquelas operações, infelizmente vai se colocar barreiras, né, para não se oferecer aquele tipo de operação para aquele determinado convênio, no caso aqui do SIAP, Servidores Federais, tá bom? E diversos outros fatores são levados em conta, tá bom? Não é só isso. Tem diversos fatores, um deles é as contas públicas, né, que registraram aí o pior rombo da história em 2023. Ou seja, nós obtivemos aí o pior déficit desde 1997, a série histórica, e os economistas têm falado sobre isso. E o que é isso? O governo gastou mais do que nos últimos anos, né? Em vez de ter um superávit, como teve em 2022, de 40 e poucos bi, muito pelo contrário, gastou isso e no final de 2023 terminou com menos 230 bi ultrapassando. Isso é ruim porque aumento salarial dos aposentados, pensionistas, dos servidores públicos, leva-se em consideração as contas do governo, os juros que o governo paga, o endividamento, né? Tanto a questão do endividamento do déficit primário como somando tudo que o governo deve. Então isso é muito importante, esse controle fiscal. Então tudo isso é levado em conta, não só a taxa Selic, é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo, tá? Ele ficou um pouquinho longo, mas eu acho que foi importante. Se você deseja fazer o seu crédito consignado, se você tem margem, aposentado, pensionista do INSS, o link do meu WhatsApp está abaixo. Se você quer participar do nosso grupo para ficar bem informado, o link para os servidores federais do grupo está aqui abaixo. Se essa informação foi útil para você, considere se inscrever, deixar o like e também passear aqui pelo canal, fique à vontade, tem vários vídeos rápidos, não longos como esse, mas onde eu tiro várias dúvidas para você, servidor federal, sobre crédito consignado, sobre cartão, enfim, a maioria das dúvidas que o servidor federal possui, a gente tem vídeo aqui respondendo as suas perguntas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!